agora da unidade, a gente está vendo, né, o Adorno, o Walter Benjamin, e na aula aqui gravada, ela precisa assistirem, tem uma análise de um texto do Walter Benjamin, que se chama a obra de arte na época da reprodutibilidade técnica, né? E eu vou gravar fazer uma outra aula com vocês hoje, mostrando um outro texto dele. Posso sim, Isabela. Um outro texto dele, que é esse texto narrador, tá? Considerações sobre a aula de Nikolai Leskov, né? Então, a temática da unidade é desde aquele texto do Benjamin, do Kant, que o Foucault faz uma leitura, né, o que of Claro, são aquelas duas aulas, para diferenciar de maneira bastante clara o que são teorias administrativas e teorias críticas. Aí depois a introdução ao Hegel, aquela temática da ética, lá no Hegel, né? E por fim, as duas aulas sobre teoria crítica, né? Que é a primeira teoria crítica que a gente está vendo, é essa, a Escola de Frankfurt. Então, o Adorno, né? Aquela visão panorâmica, que a aula dessa semana também reforça, fala um pouco de alguns autores, Marcuse, Habermas, alguns outros autores da Escola de Frankfurt, e particularmente, mais especificadamente, o Adorno e o Walter Benjamin, tá? Então, no final da aula eu vou dar uma retomada dessa temática, mas de maneira panorâmica é isso, tá? São esses tópicos aí que formulam essa unidade. E aí, conforme eu já adiantei para vocês, quando a gente entra nas teorias críticas, quer dizer, não dá para a gente dar uma aula sobre teoria crítica do mesmo jeito que eu dou uma aula para vocês de agenda setting, de gatekeeper, né, que é uma aula que você mais ou menos apresenta toda a teoria, as principais hipóteses, as principais ideias, a metodologia, né? Quando você vai para o campo da teoria crítica, né, aí a coisa fica bastante mais complexa, né? Então, o objetivo da gente pegar alguns textos é justamente de vocês perceberem qual que é o grau da complexidade para entender esse tipo de teoria, que é bastante mais sofisticada, né, do que as teorias administrativas, né? Em quais aspectos, né? Por exemplo, a gente já começa pelo aspecto da forma, tá? Vocês pegam, por exemplo, tanto o texto da reprodutibilidade da obra de arte, quanto esse agora do narrador, que eu vou trabalhar um pouco com vocês hoje, eles são textos que eles têm uma estrutura de apresentação que é assim, aí vem lá uma página e meia, né? 2, aí vem mais, sei lá, uma página, aí 3, né? Quer dizer, não é um texto corrido, não é um texto plano, da maneira como a gente está acostumado a ver, uma teoria mais explicativa, assim, tradicional, né? Ele é um texto que, a própria estrutura do texto já é uma estrutura fragmentária, né? Quer dizer, o ele representa uma certa apresentação da ideia, né? Mas não é exatamente uma introdução, né? Ele já entra de sola, né? No assunto, quer dizer, o assunto do texto é esse, o narrador, considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, que é um narrador russo, né, um escritor russo de narrativas, de histórias, e aí ele já entra, quer dizer, ele não vai introduzir, Leskov é um cara do século XIX que escreveu, não, ele não vai falar nada disso, ele já vai entrar de cara, né? Por mais familiar que seja o seu nome, o narrador está de fato presente, não está de fato presente entre nós, em sua atualidade viva, né? Quer dizer, ele de cara já vai dizer que é um tipo de gente que não existe mais. Não tem nenhum narrador vivo mais em 1930, lá, quando ele está escrevendo isso, né? E ele já entra de cara com uma frase assim, quer dizer, sem preâmbulo nenhum, né?
Esse tipo de escrita que o Benjamin utiliza, ele surge, né, no século XVI com os textos do Montaigne, e ele se chama ensaio, é um gênero de produção textual que justamente características dele são essas, quer dizer, ele já entra de sola no texto, ele exige da gente um certo trabalho de leitura, ele não é muito dado, né? Então, descrever um Leskov e ponto final, né? Como narrador e tal. Se você quiser saber quem que é o Leskov, aí você entra no Wikipedia e se vira, entendeu? Vai atrás, porque o Benjamin não vai ficar te explicando quem que ele era, né? É lógico que ao longo do texto ele vai trazer elementos, mas ele não vai introduzir de maneira didática, assim, o tema, né? Ele já entra de sola. Então, o ensaio é um gênero, né, que ele tem esse tipo de dificuldade, quer dizer, ele já entra logo no texto dizendo, olha, né, e sempre exige da gente, né, então, um trabalho de leitura, né, que faz com que ele não seja dado assim de cara, né? A gente tem que ler o ensaio, a gente tem que entender a argumentação do ensaio, né? Eu vou fazer uma leitura, uma apresentação rápida das principais ideias desse ensaio até o tópico 7, né? E a partir do 7, do 8 em diante, eu vou pedir que alguém de vocês que queira me ajudar e tal, que leia os trechos e tal, para a gente ir lendo um pouco o texto do Benjamin, para percebendo do que se trata, né? Eu vou fazer dessa maneira, porque com a outra turma eu fiz a leitura parágrafo a parágrafo até a 7, aí essa aula aqui fica complementar com a outra, a primeira parte vocês podem ver depois na gravação, se for o caso. Mas eu vou resumir para vocês. O que ele está dizendo, né? Ele está dizendo, então, que existia um tipo de escritor, antigamente, e que já não tem mais, né? Então, e o Leskov é um exemplo desse tipo de escritor, que é o narrador, né? E que já não existe mais, então a gente olha para ele numa certa distância, né? Porque o século XX já não tinha mais, né? 21 muito menos, né? Então é uma figura que já desapareceu, né? E que aí, nesse sentido, existe uma diferença entre a época desses escritores e a nossa época, tá? Pois bem, qual que é a tese básica marxista que está por trás dessa distinção, né? A época do Leskov era uma época em que os meios de produção das mercadorias eles eram do gênero do artesanato, dos mestres, né, produtores de sapato, produtores de ferradura, produtor de uma série de coisas, né? Então tudo isso era produzido de maneira artesanal. E a nossa época é uma época industrial, tá? Então o que está por trás dessa fissura entre a época anterior e a época nossa é essa mudança de infraestrutura de produção econômica, tá? E qual que é a tese que o Benjamin vai defender, né? Por que então desaparece esse tipo de escritor, né? Junto com a mão de obra artesanal, desaparece também esse tipo de narrador, né? Porque justamente quando a gente sai de um modo de produção artesanal para um modo de produção industrial, a relação do homem com a produção de mercadorias, ela se transforma radicalmente, né? Antigamente o cara, para produzir um vaso, ele ia até a beira do rio, aí ele buscava argila, aí ele trazia essa argila até o forno da casa dele, aí ele moldava com a mão os vasos e tal, aí colocava para cozinhar e depois na frente da casa dele ele tinha uma banquinha lá onde ele colocava o vaso e vendia o vaso, quer dizer, ele controlava o processo todo de produção da mercadoria, né? Isso era a maneira artesanal de produção de mercadorias. Já na produção industrial, quer dizer, o cara vai trabalhar numa fábrica onde ele acende o forno, sei lá, ele aperta um parafuso, né? E aí você já tem uma situação já de produção que tira das mãos do trabalhador a totalidade do processo de produção, tá? E com isso, o que acontece? A gente acaba perdendo a experiência do mundo.
A gente não sabe mais ir na beira do rio buscar argila. A gente não sabe mais qual argila que tem que pegar. A gente não sabe mais acender um forno numa olaria lá para cozinhar o barro. Né? A gente não sabe mais nada disso. Tá? A gente não sabe mais nada. A gente virou um especialista, né? Que no meu caso eu dou aula, no caso de vocês vão ser jornalistas e tal. A gente virou especialista e a gente não sabe fazer mais nada. O resto das coisas, se eu quiser um vaso, eu vou no mercado aqui e compro um pronto. Tá? Eu não sei fazer. Eu não sei matar uma galinha, eu não sei carnear uma vaca, eu não sei matar um porco. Né? Então, tudo esse tipo de experiência que o homem arcaico tinha, porque ele era obrigado a ter as galinhas dele, a matar o porco, a fazer a comida e tudo mais, desapareceu, né, nesse mundo especializado industrial moderno. Né? E com esse desaparecimento a gente ficou pobre de experiências, né? É isso que ele está dizendo, a gente perdeu experiências e a matéria-prima do narrador são as experiências. O narrador é um cara que conta causa, ele conta histórias, né? Então ele tem que ter essa matéria-prima para poder trabalhar, que é a experiência, e no mundo moderno a gente já não tem mais isso, a gente foi esvaziado dessas experiências, né? Então a tese inicial dele, que ele trabalha nesse primeiro parágrafo, é essa. A gente está distanciado desse narrador, ele é um tipo de gente que não existe mais, e não existe mais porque a gente não tem mais experiências, né? Ele vai dizer, então, a experiência que passa de pessoa a pessoa, né? Era uma coisa que existia nas sociedades arcaicas. Então eu comentei com vocês já em alguma aula, para trás aí, que a Ilíada, ela é uma obra que surgiu em 1200 a.C., e que ela foi escrita pela primeira vez em 800, né? E aí a gente olha para aquilo e fala, poxa, mas como assim? Esses 400 anos a obra não estava escrita? Como que ela sobreviveu 400 anos, né? E ela sobreviveu assim, um pai contava diversas vezes as histórias lá de Troia para o filho gravava aquilo, aí quando o pai morria, o filho contava para o neto, e aí ia passando de geração para geração, num processo de oralidade, né, de preservação da cultura e da tradição pela oralidade, que fazia com que as pessoas decorassem esses poemas, né, e declamassem esses poemas o tempo inteiro para que essa tradição daquele povo não se perdesse, para que não se esquecessem essas histórias, né, até o momento em que efetivamente aquilo foi para o papel, e aí quando vai para o papel as coisas mudam, né? Mas originalmente a narrativa ela era mantida por esse fluxo de pessoas que passavam histórias umas para as outras, e evidentemente quando essas pessoas elas tinham que encontrar muitas vezes para decorar, né? A Ilíada tem, sei lá, 400 páginas, como é que você vai decorar um negócio desse? Não, você decora, mas vai demorar anos, e você vai ter que repetir várias vezes, e vai ter que, né, sempre que lembra, tenta contar de novo para não esquecer, né? É aquela coisa, né, de um povo que trabalhava a memória, trabalhava o desenvolvimento do cérebro nessa qualidade que ele tem, né, de decorar coisas, de gravar coisas, né? Nós somos capazes, né, nosso cérebro é capaz de decorar um livro de 400 páginas, mas isso vai ser trabalhoso, quer dizer, a gente vai ter que ficar decorando e redecorando, tem técnicas para decorar de maneira mais fácil. Então esses primeiros escritos, eles tinham rima, eles tinham métrica, eles tinham coisas que facilitam você gravar as informações, né? Mas enfim, eram técnicas então de uma época de oralidade que conseguia preservar seus grandes livros passando de pessoa a pessoa. E, evidentemente, quando uma pessoa repetia 10, 15, 50 vezes o mesmo texto, ela ia elaborando também o texto, ela ia melhorando o texto, ela ia aperfeiçoando aquele texto como um artesão aperfeiçoa a sua arte, né? É evidente que um mestre que virou mestre sapateiro, quando ele faz os primeiros sapatos, ele ainda está aprendendo, faz o sapato meio torto e tal, e depois de um certo momento, ele já fez 500 sapatos, ele começa a fazer um sapato mais bonito, ele começa a fazer um sapato com mais facilidade, com mais técnica, né? Então, essa época do artesanato é uma época em que as pessoas vão adquirindo qualidades, né? Elas são pessoas que sabem costurar, são pessoas que sabem tocar instrumentos, são pessoas que sabem falar várias línguas, quer dizer, tem uma coisa ali do próprio processo da vida que ela estimula as pessoas
a aprenderem essas artes, né? Porque as coisas não são tão fragmentárias como são na modernidade. E aí o que acontece? Né? Depois de feita essa introdução, o Benjamin vai dizer o seguinte: olha, tem 3 tipos de pessoas que caracterizam, né, uma espécie de protótipo, de tipologia, no sentido do Max Weber, né, de quais seriam os primeiros narradores, os narradores mais importantes. Né? O primeiro é o viajante, porque o viajante é aquele que sai do ambiente onde ele está, da Europa, da Grécia e tal, e vai para a China, vai para a Índia, né, vai para países exóticos, onde tem coisas muito diferentes das coisas que tem aqui, né? Então ele traz de lá histórias maravilhosas, falando de bichos que tem chifre de marfim, que é o elefante, né, que é coisa que não tinha na Europa, né? Ele fala do tigre de dente de sabre, fala das conquistas do Gengis Khan, né? Então eles traz histórias de longe, né? E começa a constituir então uma tradição de narração que na Idade Média, no Renascimento, por exemplo, ainda é muito importante, né? O Marco Polo, que sai lá de Verona, se não me engano, e vai para a Índia, né? Para a China, e conhece os grandes, os Khans lá, o Gengis Khan e tal, volta contando as histórias dos palácios suntuosos do Oriente, das riquezas e tudo mais, né? E que ele escreve um livro, né, Ilmilione, que é um livro onde ele conta então essas histórias de viagem, né, os navegadores também vão contar histórias, vão escrever livros, né? Enfim, então essa pessoa que vai para longe e volta já é um possível grande narrador, porque ele vai trazer coisas muito interessantes, que todo mundo vai querer se reunir em volta dele, ouvir as histórias dele, e depois que ele morrer, continuar reproduzindo as histórias, contando para os filhos, para os netos e tudo mais, né? Então a primeira figura do narrador é o viajante, ele fala do navegador, né? E a segunda figura característica da narração é o camponês sedentário. Por que o camponês sedentário, né? Porque do mesmo jeito que o navegante ele sai fora no espaço e volta com histórias de longe, que podem ser histórias muito interessantes, o camponês sedentário, apesar dele não sair de Ubá, de Juiz de Fora e tal, ele mora lá há 70 anos. Então ele sabe coisas de 50 anos atrás, quando ele tinha 20 anos de idade, que ele pode contar hoje, e a gente vai ficar surpreso de como é que era Juiz de Fora há 50 anos, né? Então, se o navegante é o cara que viaja no espaço para trazer notícias, né? O sedentário é aquele que viaja no tempo, vai para o passado para trazer notícias para o presente também. Tá? Então, as duas fontes da origem das narrativas são viagens no tempo e viagens no espaço. A terceira figura que é importante para compor esse triângulo aí, né? Além do navegador que viaja no espaço, do camponês sedentário que viaja no tempo, a terceira figura é quem conta as histórias, que em geral é o próprio sedentário, quem está ali no lugar e não sai dali, fica contando a história várias vezes e tudo, mas pode ser outro também, né? Enfim, é um cara que tem o dom de uma palavra que conta histórias e que essas histórias vão se reproduzindo, vão passando para frente e tudo mais. E esse cara é uma espécie de artesão dessa matéria-prima, que é a matéria-prima que o navegante está trazendo de longe, que o camponês está trazendo do passado. Tá? Então, inicialmente ele apresenta essa espécie de estrutura para explicar mais ou menos, né, o que era essa arte da narrativa, que é uma arte característica do tempo do artesanato, dos grandes mestres, das grandes oficinas, né? E quais que são as estruturas básicas de funcionamento da narrativa, que são esses 3 artífices aí, dos quais eu falei inicialmente, tá? Aí, no terceiro parágrafo, ele já entra no Leskov, ele fala, olha, o Leskov está tanto à vontade na distância como no tempo, né? Por quê, né? Porque o Leskov foi vendedor de uma loja e viajava a Rússia inteira, o interior inteiro da Rússia, vendendo, trabalhando, né? E quando ele fazia essas viagens, ele ficava ouvindo histórias, causos lá que as pessoas contavam para ele à noite, nos bordéis, os lugares onde ele ficava, né, hospedado, né? Era uma cultura que tinha essa tradição das pessoas se reunirem à noite em volta de uma lareira, de uma fogueira, e alguém lá com maior conhecimento, maior repertório,
de histórias, ficava contando as histórias para os outros, né? Então é isso que se perdeu, essa tradição de um espaço, né, onde surgem esses contos lendários, né, uma série de histórias que eram contadas na época, né? E que o Leskov, então, ele ainda faz parte desse universo, tá? No quarto, ele vai falar de uma característica importante também das narrativas, que é o fato delas terem um senso prático, né? Muito importante, assim, são sempre histórias que de alguma maneira trazem uma espécie de moral ou de um bom conselho, né? Essa ideia do conselho é uma coisa muito importante, né? E que justamente pelo fato dela ter um conselho ali embutido dentro da história, ou uma recomendação moral, alguma coisa assim, quer dizer, é interessante contar a história para os filhos, para os netos, para que isso fique, né, e perdure ao longo de uma tradição de gerações, né, que vão passando, então, um saber daquele povo, de pessoas para gerações mais novas, e que vão construindo uma coisa que é a própria sabedoria. A sabedoria é uma aquisição de um povo, de uma cultura, né? De um povo que tem conhecimentos que são mantidos por meio de uma disseminação dessas histórias pelas narrativas populares, tá? Então, dito isso, quer dizer, é muito claro na época já do Benjamin, né, que a sabedoria está em extinção. Por quê, né? Porque ninguém mais tem tempo para ouvir as histórias dos outros, ninguém mais dá bola para o que o outro teria a falar. Se eu tiver com alguma crise de comportamento meu e não sei como é que eu faço, como é que eu ajo numa certa situação, hoje em dia provavelmente eu faria o quê? Eu compraria um livro de autoajuda, né? E iria para o meu quarto lá e ficar lendo solitário lá, para ver se aquele livro me tirava de algum impasse, né? Quer dizer, já foi a época já em que alguém procuraria, porventura, um padre para se confessar e para tentar receber algum tipo de orientação, ou de ajuda, de sabedoria, né? Quer dizer, a gente não procura mais os velhos para conversar e para perguntar coisas, quer dizer, é uma cultura que foi esvaziando, né, a importância da sabedoria. E muito pelo contrário, quer dizer, foi criando a sensação de que o novo que é o legal, né? O velho, o antigo não tem valor nenhum. Imagina, eu vou perguntar das coisas para alguém que já está velho, já, o que esse cara pode acrescentar para aquilo que li muito mais, que estudei coisas muito mais novas, muito mais recentes, eu sei muito mais do que ele, né? Então, essa tendência da época industrial de desconsiderar aqueles saberes. Por quê? Porque agora o saber é apertar parafuso, né? E o que vai me dizer um sapateiro dos velhos tempos lá a respeito de apertar parafuso? Ele não sabe nada, quer dizer. Então é uma outra qualidade de saber que se exige numa sociedade industrial, que é um saber muito mais pragmático, assim, de curto prazo, da proximidade, né? Que vai colocando então em decadência, né? Esse tipo de saber característico da narrativa, e que é exatamente por isso que ela vai efetivamente desaparecer, né? Aos poucos, mas que ela vai sumindo. O primeiro passo para esse desaparecimento, historicamente, foi o surgimento do romance, que é um gênero de escritura que está relacionado com o jornalismo, né? Como a gente viu. Quer dizer, os romances eles surgem nos rodapés dos jornais, né, como folhetins, que são publicados diariamente, e uma série de nossos romancistas aí, José de Alencar, Machado e tal, não sei o que, vão ser jornalistas, vão estar. Então, a primeira ideia de decadência dessa coisa da narrativa vai ser justamente o surgimento do romance, né? Em que sentido o romance ele é radicalmente diferente, né? Da narrativa, né? Primeira questão, né? Ele rompe radicalmente com essa ideia de tradição oral, de que alguém conta uma história para alguém, que conta para outra, que conta para outro. Quer dizer, o romance é uma arte escrita. Ela de cara ela já nasce escrita, então ela não tem mais essa coisa de alguém ficar contando 500 vezes a história. O cara escreve o poema dele lá, pensa 3 dias e tal, e põe no papel e nunca mais ele vai olhar para aquilo. Ele imprime um livro
e quem quiser ler o poema dele, que leia, né? Quer dizer, não tem mais esse aperfeiçoamento de um trabalho, né, que faz exatamente com que a ideia de que essas obras da oralidade elas têm um valor inestimável, elas são muito mais bem feitas do que as obras de um romancista que para sozinho lá para escrever, escreve coisas, né? Enfim, o romancista, então, ele é um sujeito isolado, ele já é um sujeito dessa sociedade de massas, né, que coloca ele, enquanto um escritor qualificado, como um cara que vai se separar de todo mundo, vai escrever uma obra e vai divulgar a obra por intermédio do jornal. Quer dizer, ele não vai nem conhecer a cara de quem lê a obra dele, ele não vai nem saber quem está lendo os livros dele, porque ele não tem mais esse contato humano. O contato da obra dele com as pessoas é por intermédio da tecnologia da prensa. Tá? Ele não tem mais um face a face que era obrigatório numa época em que a escrita não existia, né? E muito menos numa época em que não tinha a prensa, quer dizer, onde efetivamente as coisas tinham que ser escritas à mão. A prensa, ela vai multiplicar a potência de voz do romancista de uma maneira inédita, né? Agora, por outro lado, quer dizer, ele vai perder esse vínculo visceral com a comunidade, com o povo, com o lugar onde ele está inserido, né? Coisa que a narrativa ela era tradicionalmente extremamente ligada a essa coisa da cultura de todos, né? As pessoas conheciam as narrativas, elas podiam ser analfabetas, mas elas sabiam decorar e declamar a Ilíada com suas 500 páginas, né? Então é isso, quer dizer, essas pessoas eram cultas. Essa ideia de que a nossa sociedade tem, de que pessoas analfabetas são sinônimo de incultura, de falta de cultura, é uma coisa da nossa época, quer dizer, né? As pessoas que não sabiam ler e escrever na antiguidade, muitas dessas pessoas eram muito mais cultas do que muita gente da atualidade, né? Se não dizer que eram mais cultas do que todo mundo, porque esses caras falavam 4 línguas, decoravam obras de 500 páginas na cabeça, e enfim, discutiam filosofia no nível que discutia lá Platão, Aristóteles, né? Quer dizer, então, essa ideia, né, de que o Benjamin está trazendo para a gente, já começa a problematizar, assim, meio que, será que a gente não perdeu alguma coisa importante? Né? Será que esse passado não tem alguma coisa que era muito importante e que a gente deixou para lá? Né? E aí, enfim, mas o primeiro marco de ruptura foi o romance, e aí, nesse sentido, ele vai destacar o Dom Quixote, que é o primeiro grande livro do gênero, né? Lá do Cervantes, e que é um livro, efetivamente, que conta uma história engraçadinha e tudo, mas que é um livro onde Dom Quixote ele é um maluco, né? Quer dizer, ele não tem a menor centelha de sabedoria, é a frase do Benjamin, né? É engraçado a gente ler as histórias dele, ver as maluquices lá que ele apronta. Ele ficava lendo o tempo inteiro esses romances, né, justamente de cavalaria, que era um monte de histórias fantásticas a respeito de gigantes, e a respeito de cavaleiros que tinham que defender suas damas de pessoas malvadas e tudo mais, e ele surta, né, e fica louco. E numa época onde a gente não enxerga mais gigantes, se é que alguma época da história a gente enxergou algum, ele sai dando com uma lança de cabo de vassoura lá, ele sai atacando moinho de vento, né? Ele sai matando o carneiro na rua, dizendo que aqueles carneiros eram monstros, eram duendes, eram monstros míticos, né? Então o cara não tem sabedoria nenhuma, mas aqui não é uma história engraçadinha que a gente lê, que o romance ele é um pouco, então, essa exposição da vida de uma pessoa, né? Mas a exposição de uma vida morta, digamos assim, de uma vida que não tem o menor elo necessário de vínculo com a realidade, né? E em momentos quando esse vínculo com a realidade, mesmo no gênero do romance, ele vai ganhando importância, como é o caso do Goethe, com esses anos de peregrinação do Wilhelm Meister e tal, mesmo nessas tentativas, quer dizer, o que acaba acontecendo em última instância é que a própria forma do romance ela acaba sendo implodida, né?
Então a gente vai dizer desse livro do Goethe que ele não é um romance, ele é um Bildungsroman, quer dizer que é um romance de formação que já é um outro gênero, né? Pois bem, eu acho que aqui já dá para eu introduzir para vocês o porquê dessa conversa, para a nossa temática, porque é o seguinte, né? Ou é logo agora que ele já vai entrar nisso? Então é logo agora que ele vai falar nisso, então não vou adiantar nada não. Vou mandar esse aqui mais. Aqui nesse tópico 6, o que ele vai dizer? Ele vai dizer justamente que se o romance ele é um antagonista da narrativa no campo da literatura, o golpe final contra a narrativa, ele não foi dado pelo romance, tá? Ele foi dado pela informação, ele foi dado pelo jornalismo, tá? Que não deixa de estar nessa mesma gênese, né? Do nascedouro do romance, porque o romance nasce em folhetim, nasce em jornal também, mas a informação ela vai agravar, digamos assim, as distinções, né? Apesar de no Dom Quixote a gente já vê essa distância entre o mundo real, prático e a obra, né? Coisa que não existia na narrativa, né? A narrativa, a Ilíada, ela conta o quê? Ela conta da Guerra de Troia, quer dizer, é uma coisa muito concreta. Tá? Não tinha nenhum maluco ali, né? Eram os gregos querendo tomar Troia porque havia um conflito familiar lá, de que roubaram a Helena, que era mulher do irmão do Agamenon, e também tinha interesses de saque, né? De pilhagem, né? De coisa que naquela época era um país invadir outro para roubar o ouro, roubar riquezas, joias e tudo do inimigo lá. Mas enfim, então era tudo muito concreto, né? É aquilo que a gente já viu agora há pouco, né? Quer dizer, a narrativa ela era muito pragmática, né? Então, quando você queria ensinar um jovem grego a lutar, ensinar ele a coragem da guerra, da luta e tudo mais, você fazia ele ler o Homero, porque a Ilíada ensinava o cara a ser um grande guerreiro. Tá? Tinha ali valores éticos, tinha uma série de valores ali, de coisas que o cara tinha que aprender a fazer, dele saber da força dos grandes heróis, porque para ele também ir para academia, malhar lá, para também ficar bombadão, assim, quer dizer, essa coisa pragmática, né, que a narrativa trazia, mostrando então a sabedoria, né, quais são os caminhos, o que eu tenho que fazer, né, alguém com sabedoria ia dizendo isso por intermédio das narrativas. Pois bem, quando a gente chega no jornalismo, esse Villemessant aqui, ele é fundador do Figaro, que é um jornal importante da França, de Paris, né? E o que ele vai dizer, né? Ele vai dizer uma fórmula que o Benjamin fala que é famosa, é assim, para os meus leitores, o incêndio aqui em Ubá, aqui em Juiz de Fora, é muito mais importante, às vezes, do que um golpe de Estado no Haiti, do que um golpe de Estado num país estrangeiro, né? Por quê? Porque o incêndio aqui em Ubá, aqui em Juiz de Fora, me diz muito mais para o meu leitor, né? Da proximidade das coisas que podem afetá-lo, quer dizer, pegou fogo num lugar lá que é o lugar onde eu iria fazer compra essa semana, e já não tem mais a loja porque pegou fogo, quer dizer, a informação, ela tem, então, uma contingência de validade, né, que não é mais da distância, nem no tempo, nem no espaço, é da proximidade. A informação, isso a gente já trabalhou um pouco lá naquela aula que eu falei para vocês do tempo é uma ilusão, né? A informação jornalística, ela tem que ser, eu quero saber o que vai acontecer amanhã, é mais próximo, é mais do lado, é mais aqui, né? Quer dizer, e aí surge então esse tipo de produção, né, da informação, que é extremamente divergente da sabedoria. Não tem sabedoria nenhuma em dizer que pegou fogo no sótão do quarto Latam. Eu estou simplesmente fazendo uma notícia. Tá? E aí já estou introduzindo então para vocês o tema de por que a gente está vendo essas coisas aí da narração, né? É porque, evidentemente, se algum gênero jornalístico se aproxima disso agora que a gente está explicando aí, que é essa comunicação informativa, né? Evidentemente, esse gênero jornalístico é a notícia.
porque ela é curta, porque ela é objetiva, tá? Porque ela tem uma série de características que são essa característica do que o jornal busca publicar para agradar ao seu leitor, né? Dando informações úteis para ele do que ele deve vestir, né? Se ele deve usar casaco amanhã ou não, qualquer previsão do tempo, se vai chover ou se vai estar seco, né? Então essa coisa utilitarista curta, pragmática, que não dá sabedoria para ninguém, porque eu saber que amanhã vai fazer frio, né, ao longo o que acrescenta isso para a minha formação, para o meu saber, para aquilo que eu vou ter que enfrentar daqui a 2 anos, não acrescenta nada, só serve para amanhã. Né? Amanhã eu uso a roupa certa e depois da manhã eu já tenho que ler outro jornal, porque eu não sei o que vai acontecer com o tempo, quer dizer. Então, é um tipo de informação que chega para a gente, né, que não acrescenta nada para a pessoa. Não faz ela crescer 1 centímetro. Né? Não leva ela para lugar nenhum. Essa que é a questão. A narração, ela educava as pessoas, ela continha pílulas de sabedoria, pílulas de conhecimento útil, né? Mas não era útil assim, não, veste casaco amanhã, não, era útil para a vida, né? A gente aprendia coisas que eram coisas que na vida a gente ia fazer uso daquilo em vários momentos, né? Ou seja, era um tipo de texto que se passava para as pessoas que fazia as pessoas crescerem, tá? Fazia as pessoas melhorarem, fazia as pessoas virarem autodirigidas, porque elas estavam aprendendo ali a se autodirigir, né? Enquanto a informação não, a informação é esse negócio aqui. Se eu quiser saber o que eu tenho que vestir amanhã, eu tenho que ler o jornal. E se eu quiser saber o que eu tenho que usar na quarta-feira, na quinta, eu vou ter que ler o jornal de novo. Né? Então cria uma relação de heterodirecionamento, que é aquele que a gente está criticando aqui o tempo inteiro na disciplina. Né? Pois bem, mas se então o jornalismo é isso, né? O que eu faço? Por que eu estou lendo o Benjamin aqui agora? Porque o Benjamin está dizendo o seguinte, olha só, o jornalismo é isso porque ele faz notícia. Mas, por exemplo, né, aí o Bonetti dá uma mãozinha para vocês para encaixar as coisas no lugar aí. Por exemplo, uma reportagem, ela não é uma notícia. Uma reportagem, ela está muito mais próxima de uma narrativa, de uma narração, do jeito como o Benjamin vem trabalhando aqui, do que uma notícia. Tá? Então, essa mesma divisão que ele vai fazendo, né, de narração contra romance e de narração contra informação, a gente pode colocar aí a reportagem do lado da narração. Então, existe uma contraposição entre reportagem e notícia. Mas qual que é essa contraposição? É o fato simplesmente da notícia ser mais curta e da reportagem ser mais ampla? Evidentemente que não. Tem um problema aí também de forma, tá? Tem um problema de forma. Por quê? Porque a notícia, até pelo fato dela ser mais curta, ela tem que tratar de coisas simples. Uma notícia só consegue explicar uma coisa simples. Tá? Ela consegue dizer, olha, o multimilionário gastou não sei quantos milhões de dólares lá para subir no espaço e dar a volta de 15 minutos. Tá? A notícia, ela fala uma coisa simples. Tá? Agora, a reportagem que fale sobre o mesmo tema vai poder abrir 1 milhão de outros aspectos da saída do cara lá para o espaço, né? Quer dizer, vai poder comparar, inclusive, a ida o dinheiro que ele gastou para ir para o espaço, vai poder chegar para uma pessoa que mora na favela e vai poder comparar, enfim, quantos anos um cara que mora na favela vai ter que trabalhar para ganhar o dinheiro que ele queimou em 15 minutos. Né? Vai poder, enfim, encher essa temática, né, de um milionário excêntrico que queimou milhões lá em 15 minutos, vai poder encher essa temática de pontos de vista, vai poder entrevistar um professor de sociologia, vai poder entrevistar alguém, vai poder entrevistar o ministro da ciência e tecnologia, que também já foi para o espaço, vai poder entrevistar um monte de gente, o padre, né? Quer dizer, a reportagem ela ganha uma dimensão de pontos de vista a respeito de matemática, né? Que é uma coisa muito mais ampla, tá? Tudo bem, Matheus, pode falar aí, fica à vontade. Me escutar? Estou sim, Matheus, tá ótimo. Comunicação tá ok?
Tudo bem. Boa noite, primeiramente. Era só um dado que eu queria falar, só um momento. Era só um apontamento que eu queria fazer em relação a essa questão da densidade da reportagem e dos fatos noticiosos. É que ontem eu estava lendo uma reportagem no El País, que falava sobre a investigação que foi feita, até o The Guardian, se eu não me engano, e o Le Monde, que é um jornal francês, fizeram em relação a essas questões, a um grupo que estava investigando jornalistas, parte do poder público e outras autoridades, né? E me faz muito pensar até onde vai essa questão de confiabilidade do jornalismo. Até onde vai essa confiabilidade do jornalismo, né? E me faz muito pensar não só na questão de como que o jornalista ele produz essa notícia, nessa questão da densidade da matéria, né? Mas como também hoje, como a gente tem a questão não só da escrita, mas também da dimensão da informação, como que os algoritmos também eles são muito cruéis a ponto de não só definir o que é notícia, o que é reportagem, mas ao ponto também de sabotar muitos jornalistas. Eu estou dizendo isso, essa questão, porque o grupo em específico era um grupo relacionado a algoritmos, que era o NSO Group, que é um grupo israelense, se eu não me engano, e eles divulgaram uma lista de 50 mil contatos, e entre esses contatos tinham 180 jornalistas, e muitos deles faziam parte até do El País também, e de outras partes do poder público, poder privado e outras instituições. Isso me faz pensar muito até onde vai essa questão do jornalismo, como eu tinha dito anteriormente, não só da reprodução das notícias, né, mas como a gente está falando aqui, nessa questão dos dados, de que muitas vezes essa filtragem dos dados ela é muito cruel também, ela não é tão persuasiva, e a gente tem que ter um olhar muito crítico em relação a isso, na forma como a gente produz notícias, na forma como a gente leva essa informação para o público. Me fez muito pensar nessa discussão que a gente está tendo, assim, lógico que é uma discussão um pouco além, mas faz muito a gente pensar em quanto que essa reportagem ela foi muito interessante, porque ela trouxe uma densidade de informações muito grandes, até porque eu não sabia, por exemplo, que esse grupo israelense estava atuando na divulgação dos fatos, e me fez muito lembrar quando o Intercept Brasil fez a reportagem, as 13 reportagens sobre a Vaza Jato, né, ou quando teve a questão até mesmo da Lava Jato, como a gente teve a questão da imparcialidade do Moro, frente também às questões que estavam envoltas em relação ao PT e outros cargos públicos. Era isso que eu queria falar. Obrigado. Bacana, Matheus, ótima contribuição, né? O que eu estou chamando a atenção para vocês, dentro dessa lógica aí que o Matheus está acrescentando, né? É que um texto que queira ser pura e simplesmente informativo, ele é incapaz de ter essa ordem de complexidade que o entendimento de certas coisas exige da gente. Né? Exige da gente a gente saber, por exemplo, pega um tema polêmico aí, né? Pega um tema tipo o aborto, né? Quando você tem uma boa reportagem a respeito dessa temática, o que acontece, né? Essa reportagem vai ouvir o padre, vai ouvir as famílias tradicionais que são contra, vai ouvir pessoas que são a favor, vai ouvir pessoas que perderam a filha porque ela foi fazer aborto clandestino no açougueiro e perdeu a filha e o neto junto, quer dizer, vai ouvir uma série de pontos de vista, vai saber como é que é na Alemanha, saber como é que é na Holanda e tal, vai pegar vários pontos de vista e vai juntar tudo isso numa narrativa, né? Por quê? Porque a narrativa, ela justamente, ela é parecida justamente com esse gênero que o Benjamin está apresentando aqui para a gente, que é o gênero do ensaio, né? Quer dizer, a narrativa ela é toda fragmentária também. Tá? E qual que é o problema disso? O problema disso é que quem lê esse negócio tem que ser uma pessoa capaz de criar juízo a respeito das coisas a partir do seu próprio pensamento. Por quê? Porque tem gente que vai dizer a favor e tem gente que vai dizer contra. Né? E eu tenho que ser capaz de pegar todos os argumentos a favor e contra e fazer o meu cérebro funcionar e chegar para algum lugar. Né? Então vejam como é um gênero que, por si, o gênero em si, ele favorece, tá? É isso que é importante. O gênero em si, ele favorece o desenvolvimento da racionalidade do leitor, tá? Ele não é um gênero que mantém a gente embaixo de um heterodirecionamento, né? Então, essa frase do Benjamin que é muito interessante. Cada manhã recebemos notícia de todo mundo e, no entanto, somos mais pobres em histórias surpreendentes. Quer dizer, quanto mais as pessoas leem,
mais rasa fica a cultura delas e a capacidade delas de formação, de opinião sobre as coisas. Isso é impressionante. Né? Quer dizer, por quê? Né? Porque a notícia ela já chega de um jeito que é assim, olha, Cuba é uma porcaria, os caras estão fazendo uma manifestação em Cuba lá para derrubar o governo, porque todo mundo lá passa fome, aquilo é um desastre, é uma porcaria e tal. E olha como a gente tem que apoiar os americanos com embargo, olha como tinha que derrubar a família Castro do poder, olha como blá, 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 né? Pois bem, o que eu li a semana passada? Eu fui ler um pouco mais sobre o assunto, encontrei uma reportagem muito interessante que compara o que aconteceu com Cuba com o que aconteceu no Haiti. Porque a situação era parecida. E vai ver onde que está Cuba e vai ver onde que está o Haiti. Né? Quer dizer, é isso, né? As pessoas não conseguem ver a complexidade das coisas, né? E não conseguem perceber que talvez, né? Quem sabe, porventura, né? Essas manifestações que estão acontecendo nesses países, Venezuela, Cuba e tal, talvez tenha mão da CIA, talvez tenha dinheiro americano fomentando as pessoas a serem tão críticas assim contra o ditador Maduro, contra o ditador Castro, quer dizer, então a gente perde o senso da capacidade crítica, né? Apesar de a gente estar num país que sofreu um golpe dos americanos em 64, quer dizer, a gente não tem nem memória, a gente não sabe que é assim, a gente não sabe que os americanos são donos do mundo e tratam o mundo como se fosse o quintal da casa deles, né? E que aonde tem interesse eles metem a mão mesmo. E é por isso que eles são tão ligados na Venezuela, porque tem petróleo pra caramba lá. Né? Quer dizer, é isso. E metem a mão no Oriente Médio porque tem petróleo, metem a mão aonde tiver riqueza, eles metem a mão e montam o exército mesmo, não querem nem saber. Né? Agora, a gente fica com uma leitura rasteira, né? Que vai dizer, não, Cuba é um horror, porque tem comunismo lá e tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Por quê, né? Por aqueles motivos que a gente já viu em história da imprensa, porque as empresas que anunciam nos jornais, na televisão e tudo mais, boa parte delas é Volkswagen, é General Motors e tal, que são multinacionais alemãs, francesas, americanas, né? Quer dizer, os caras, por meio da propaganda, eles controlam a mídia toda e fazem veicular as versões que são do seu agrado, do seu interesse. Então todo mundo é desconfiado da China. Né? A China é um país que não dá para confiar nem na vacina deles. E, né? Por que é isso? Né? Isso é um discurso hegemônico que tenta desqualificar e dizer mal desses países que fizeram a experiência desde o comunismo. O Biden está puto na vida agora com a Angela Merkel, porque ela está fechando um acordo com a Rússia lá, de compra de gás natural russo e tal, para aquecer a Alemanha no inverno. Quer dizer, a Angela Merkel vira e fala, olha, Biden, com todo respeito, entendeu? Assim, a Alemanha não é o Haiti, né? Quer dizer, a Alemanha não vai mudar a sua política econômica porque os Estados Unidos têm interesse lá de que a gente não compre gás da Rússia, né? Agora, o Brasil é um país subserviente, então a gente fica aqui comprando cloroquina, fica comprando tecnologia obsoleta aí do monte de país, comprou as usinas nucleares lá que nunca funcionaram direito, nunca deram certo, são um entulho lá que só cria problema. Por quê? Porque a gente é manipulado o tempo inteiro. Porque a gente não consegue ganhar essa autonomia. Porque, agora, qual que é a questão do jornalismo? Né? A questão do jornalismo é que ele está alimentando essa cegueira. Ele está alimentando essa cegueira, né? Agora, novamente, volto a insistir, quer dizer, se o Adorno denuncia muito bem essa questão, o Benjamin está mais preocupado de falar para a gente, olha, como é que a gente subverte isso, né? Uma das maneiras de subverter é a própria escritura jornalística. Tá? O próprio fato de que uma opção por um gênero jornalístico que seja mais parecido com um ensaio, que seja mais parecido com uma reportagem, já é uma opção revolucionária. Já é uma opção crítica de um jornalismo melhor, né? Então é um pouco isso que a gente vem discutindo. Esse parágrafo 7 aqui, ele é muito importante, tá? Eu coloquei o texto lá para vocês, depois dê uma lida. Agora, aqui nesse capítulo, ele vai dar um exemplo, né? A respeito da diferença fundamental entre narrativa e informação, né? Qual que é essa diferença, né? Aí ele cita um exemplo, aqui ele falou, quando o rei egípcio Psamênete foi derrotado e reduzido ao cativeiro pelo rei da Pérsia Cambises, esse resolveu humilhar o cativo, tá?
Então, o faraó egípcio foi dominado pelo rei persa, né? E o rei persa vai humilhar o faraó egípcio. Ele deu ordens, então, para que Psamênete fosse posto na rua em que passaria o cortejo triunfal dos persas. O exército vencedor ia passar lá, tá? Organizou esse cortejo de modo que o prisioneiro pudesse ver sua filha degradada à condição de criada, indo ao poço com um jarro para buscar água para o rei que ganhou a coisa, né? Quer dizer, ele humilhando a princesinha lá, que era a filha do faraó. Enquanto todos os egípcios se lamentavam com esse espetáculo, o Psamênete ficou silencioso e imóvel, né? Quer dizer, aí o que tem? Aí tem sabedoria, aí tem lição de o que deve um grande líder fazer quando ele vê uma coisa triste. Ele tem que ficar forte ali, ele tem que segurar a onda, né? Então ali são as pérolas de sabedoria. Por outro lado, ele viu seu filho, né, caminhando com o cortejo para ser executado. Então ia matar o filho dele. Tá? E o que acontece? Mesmo esquema, ele se mantém lá forte e tal, com aquele olhar para o céu e tal, dizendo, né, nariz empinado. Mas quando viu um dos seus servidores, um velho miserável na filha dos cativos, golpeou a cabeça com os punhos e mostrou sinais de mais profundo desespero. Tá? Então, quando ele vê depois de ter visto a filha, ter visto o filho serem humilhados, irem caminhar para a morte e tal, e ficar firme, quando ele viu um escravo dele sendo humilhado, aí ele caiu. Tá? Olha a conclusão do Benjamin. Essa história nos ensina que é a verdadeira narrativa. Tá? A informação, ela só tem valor no momento que ela é nova. Então amanhã ela vai fazer frio, use blusa. Tá? Esse é o valor da informação. Ela só vive nesse momento. E precisa entregar-se inteiramente a ele, sem perda de tempo, tem que se explicar nele. Tá? Vai fazer frio porque entrou uma frente fria lá do Polo Sul. Tá? Então ela tem que ser útil e tem que explicar por que eu tenho que usar blusa. Não, porque entrou uma frente fria lá do Polo Sul. Muito bem, muito diferente a narrativa. Ela não morre com o passar do dia. Tá? O jornal da previsão do tempo de amanhã, depois de amanhã você faz o que com ele? Você embrulha peixe, né? Ele não serve para mais nada. O jornal da previsão de tempo de ontem vai servir para quê? Você embrulha peixe com ele, quer dizer, não vale nada. Né? A narrativa, ao contrário, ela não se entrega, ela conserva suas forças, né? De modo que, depois de não sei quantos mil anos lá que o imperador, lá, o faraó, perdeu a guerra para os persas, a gente lê essa história com interesse. Eu estou curioso aqui, por que o cara não chorou quando a filha dele foi humilhada? Por que ele não chorou quando o filho dele foi para ser executado? E por que ele chorou quando o escravo foi humilhado? Tá? Eu estou curioso aqui, quer dizer, essa história ela vai durar milênios, as pessoas vão ficar curiosas para entender o que aconteceu, né? E aí o que ele vai dizer? Pois bem, o Montaigne, tranquilo, Isabela, o Montaigne, ele vai dizer o seguinte, olha, o que aconteceu, né? E aí ele vai dizer assim, o rei ele já estava tão triste, né? Que uma gota a mais foi a gota d'água lá que derrubou as comportas dele e ele aí desabou. Né? Já uma outra explicação poderia ser o destino da família real não afeta o rei porque é seu próprio destino, né? Mas uma terceira explicação, muitas coisas que não nos afetam na vida nos afetam no palco, e para o rei o criado era apenas um ator, quer dizer, ou quarta, quinta, as grandes dores são contidas e só vão quando ocorre uma distensão, o espetáculo do servidor foi essa distensão, quer dizer, tem várias explicações possíveis para essa história, né? Mas o que Heródoto faz? Ele faz o que o Benjamin está dizendo. Olha só, Heródoto não explica nada. O relato dele é dos mais secos. Por isso, essa história do Egito Antigo ainda é capaz, depois de milênios, de suscitar espanto e reflexão. A gente fica curioso, cada um fica criando uma hipótese, né? Olha que interessante, é um tipo de texto que faz o leitor ficar inquieto. O leitor quer uma explicação. Meu texto não está dando uma. Então pensa, cara. Pensa, o que pode ter acontecido? Coloca o tique e teco aí para funcionar. Né? É um pouco a ideia de que é um texto que quase que obriga a pessoa a pensar. Ou vai morrer com a dúvida, então, vai ficar curioso, né? Mas ninguém aguenta ficar curioso. Você quer dar uma explicação. Aí o que vai acontecer? Naturalmente você vai conversar com isso sobre alguém.
Vai falar, porra, Matheus, o que você acha aí que aconteceu lá? Aí o Matheus vai dizer, não sei, Guilherme, o que você está... Né? Quer dizer, suscita uma discussão, né? Que é uma discussão que esse tipo de texto, que traz essa semente de ambíguo, de duvidoso, de não falado, né? Tem essa potência germinativa, né? É que nem o caso da Capitu lá, do romance do Machado, quer dizer, todo mundo que lê aquele livro sai do livro e fala, pô, e aí? Né? E aí, deu para o vizinho, não deu, o que aconteceu? É isso, né? Isso é interessante. Isso é interessante, você deixar isso aberto. Pois bem, a notícia ela não deixa isso aberto. Ela sempre vem com a explicação. Mesmo que a explicação esteja errada, ela se sente no dever de colocar uma. Tanto se sente que o porquê é uma das perguntas do lead. Né? Então a notícia ela está sempre dando um porquê. Né? E nesse sentido, quer dizer, ela tolhe essa curiosidade do leitor, né, de ficar se perguntando. Quer dizer, só um leitor crítico como nós somos, porque nós estamos estudando aqui, justamente para não cair nessas ciladas, né? Só um leitor crítico vai falar assim, bom, a notícia está dizendo aqui que o motivo é descontentamento de cubano, porque o regime é uma porcaria, porque nada funciona e tal, né? Mas será que é isso mesmo? E aí a gente começa a procurar outras fontes de informação, outras explicações. Por que está todo mundo tão descontente num país onde todo mundo tem nível superior? Né? Vamos comparar nível de escolaridade do Brasil com Cuba? Vamos comparar nível de médico por habitante do Brasil com Cuba? Quer dizer, tem alguma coisa aí que não bate. Né? E se a gente for atrás, né, se tiver tempo, correr atrás e tudo mais, a gente vai descobrir as sutilezas da complexidade da coisa que não fazem. Eu não sou obrigado a ser um seguidor da família Castro, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas eu tenho a capacidade de discernimento de perceber que a coisa é mais cheia de sutilezas, ela é mais cheia de nuances, né? Ela não é o preto no branco, assim, não, as pessoas estão todo mundo descontente com o sistema comunista, né? Se tivesse todo mundo descontente com o sistema comunista, entendeu? Você não tinha a qualidade de vida que você tem na China hoje, né? Qualquer chinês lá hoje vive melhor que a classe média brasileira. Os caras têm robô em casa e tudo mais. Eu tenho um amigo que está morando há 10 anos, ele me conta as histórias de lá. Pô, aquilo é um paraíso, cara. Aquilo é, entendeu? E assim, de consumismo, né? A China já há muitos anos, eu acho que eles fabricam, se não me engano, 10 vezes mais automóvel do que o Brasil, né? Quer dizer, então é isso, né? Quer dizer, é um país de economia pujante, de riqueza, que tem investimentos aqui no Brasil, tem investimento no mundo inteiro. Eu vi um mapinha hoje de influência econômica dos Estados Unidos e da China. Pô, a China tomou conta do planeta, assim, né? Quer dizer, então isso aí é problemático, é um país ruim, né? Quer dizer, então essa coisa da sutileza, né? Da gente entender essa coisa. Pois bem, basicamente, alguns argumentos importantes, né, que são colocados aí, estão desenvolvidas nesse trecho aí que vai do 1 ao 7, que foi o que eu li com bastante calma, assim, bem devagarzinho, na aula que está disponível para vocês, que foi da manhã lá no site, tá? E aí com vocês, eu vou pegar mais detalhado, assim, de lendo pedaço por pedaço, a partir... Deixa eu só ver agora se é o 12 ou o 13 que eu tinha separado para ler com vocês. Eu acho que a gente pode pegar do 13. Tá? Isso não quer dizer que esse meio aqui seja desinteressante. Tá? O problema é que o artigo é muito grande, senão a gente não consegue finalizar, justamente porque ele é muito rico, é por isso que eu quis trazer aqui para vocês. Tá? E aí, a partir desse momento, então, eu gostaria de contar com a ajuda de algum voluntário aí que pudesse ler para a gente. A partir do 13 eu vou fazendo alguns comentários a partir da leitura. Obrigado, Matheus, por favor. Então vamos lá então. Pode começar? Pode sim, obrigado. Não se percebeu devidamente até agora que a relação ingênua entre o ouvinte e o narrador é dominada pelo interesse em conservar o que foi narrado. Para o ouvinte imparcial, o importante é assegurar a possibilidade da reprodução. A memória
é a mais épica de todas as faculdades. Somente uma memória abrangente permite à poesia épica apropriar-se do curso das coisas, por um lado, e resignar-se, por outro lado, com o desaparecimento dessas coisas com o poder da morte. Não admira que para um personagem de Leskov, um simples homem do povo Kizar, o centro do mundo, em torno do qual gravita toda a história, disponha de uma memória excepcional. Nosso imperador e toda a sua família têm como efeito uma surpreendente memória. Mnemônise, a deusa da reminiscência, era para os gregos a musa da poesia épica. Esse nome chama a atenção para uma decisiva guinada histórica. Se o registro histórico do que foi transmitido pela reminiscência à historiografia representa uma zona de indiferenciação criadora com relação às várias formas épicas, como a grande prosa representa uma zona de indiferenciação criadora com relação às diversas formas métricas, sua forma mais antiga, a epopeia propriamente dita, contém em si por uma espécie de indiferenciação, a narrativa e o romance. Quando no decorrer dos séculos, o romance começou a emergir do seio da epopeia, ficou evidente que nele a musa épica, a reminiscência, aparecia sobre outra forma que na narrativa. A reminiscência funda a cadeia da tradição que transmite os acontecimentos de geração em geração. Ela corresponde à musa épica no sentido mais amplo. Ela inclui todas as variedades da forma épica. Entre elas, encontram-se em primeiro lugar a encarnada pelo narrador. Ela tece a rede que, em última instância, todas as histórias constituem entre si. Uma se articula na outra, como demonstraram todos os outros narradores, principalmente os orientais. Em cada um deles, vive uma Sherazade, que imagina em uma nova história em cada passagem da história que está contando. Tal é a memória épica e a musa da narração. Mas a esta musa deve-se opor outra, a musa do romance que habita a epopeia, ainda indiferenciada da musa da narrativa. Porém, ela já pode ser pressentida na poesia épica. Assim, por exemplo, nas invocações solenes das musas que abrem os poemas homéricos. O que se pronuncia nessas passagens é a memória perpetuadora do romancista, em contraste com a breve memória do narrador. A primeira é consagrada ao herói, uma peregrinação, um combate. A segunda, há muitos fatos difusos. Em outras palavras, a rememoração, musa do romance, surge ao lado da memória, musa da narrativa, depois que a desagregação da poesia épica apagou a unidade de sua origem comum na reminiscência. Obrigado, Matheus. De nada. Tá, esse parágrafo aí, ele é um parágrafo mais teórico, assim, né? Onde, na verdade, ele está trazendo alguns conceitos para a gente entender melhor o que aconteceu, né? E aí ele traz o conceito, inicialmente, de memória, né? E ele mostra como a memória era uma coisa extremamente valorizada nessa cultura do artesanato, né? Nessa cultura arcaica da narrativa, né? Por quê? Porque se não fosse a memória, esses livros desapareceriam, porque eles dependiam de pessoas que memorizavam 500 páginas para poder fazer a arte permanecer viva, né? No momento em que a escrita ainda não estava consolidada, né? Então, vejam, né, como é uma sociedade que valoriza a capacidade de memorização, ao contrário da nossa, que enxerga, inclusive, a memorização como uma coisa menor, né? A gente diz, poxa, isso aqui, você quer o quê, professor? Quer que eu grave isso? Quer que eu tabuada para eu gravar uma coisa? Tal, né? Quer dizer, a nossa sociedade, ela entrou num ciclo avesso à questão da memória, né? A ponto de privilegiar a ausência de memória, né? E é lógico que assim, que ninguém está defendendo aqui, professor, que obriga aluno a decorar a tabuada, não é isso, mas existem coisas que não são tabuadas, entendeu? Que tem que ser decoradas, que tem que ser memorizadas, que se o povo não tem memória,
né, vai cair na mesma cilada. Quer dizer, se a gente não rememorar o golpe de 64, né, a gente vai pedir ditadura militar com o presidente bronco, né? Quer dizer, só pode pedir um negócio desse, né, um povo que não tem memória de saber o que era a década de 60 e 70 no Brasil. Não saber que tinha um presidente militar que soltou uma frase numa época que era assim: eu prefiro cheiro de cavalo a cheiro de povo. Entendeu? O Figueiredo, ele falou isso, né? Saiu publicado nos jornais, né? Ele dizendo que ele preferia cheiro de cavalo a cheiro de povo, né? Então, eu acho que só um povo que realmente não tem memória, que esqueceu a tabuada do Universum, né, que vai repetir certas coisas, mas pois bem, essa cultura da incompetência, da falta de memória, da falta de conhecimento, da falta de sabedoria, ela virou uma cultura que é uma espécie de tecnologia de governo. Tá? Porque num povo onde as pessoas não têm sabedoria, não têm memória, não têm nada, quer dizer, elas dependem de alguém de fora que diga para elas, lavem a mão. Tá? Então acaba se tornando uma espécie de dispositivo de controle das pessoas, né, que ele é pautado tudo em cima da memória. Já vou te passar a palavra, Matheus, só para fechar. E aí o que ele vai dizer? Justamente, né, que essa questão da escrita, ela já começa a criar uma nova situação, porque o romance está no livro do Machado de Assis, né? Quer dizer, eu não preciso decorar o livro do Machado. Eu li uma vez na vida, se eu quiser eu pego lá de novo e leio de novo, né? Se aquilo me der prazer, eu pego e leio, senão eu não vou ler nunca mais. Mas, enfim, a ideia, né, é de que a gente tem que sair desses processos guardando minimamente uma memória. Né? Esse negócio de que qualquer praxis de memorização é uma coisa menor, é uma decoreba, né? É de uma falsidade esse argumento, né? Muito grande. É isso um pouquinho que eu queria trazer para vocês inicialmente. Pode falar, Matheus. Bonetti, e a gente está discutindo essa questão da memória aqui, não só da questão da memória, mas da escrita como uma forma de opressão. E me faz muito lembrar do que aconteceu na Revolução Industrial, quando a burguesia ascendeu no poder. Porque você tinha um proletariado que tinha saído da questão da manufatura, né, rumo ao êxodo rural ali próximo às cidades, para buscar melhores condições de vida. E é muito assustador a gente pensar que exatamente esse proletariado que vendia força de trabalho, a gente fala até do proletariado na aula da semana passada com Karl Marx, quando ele escreve o Capital, né, quando ele junto com Engels começa a fazer as análises dele, o quanto isso é assustador, que essa burguesia ela oprime esse proletariado que não tem acesso à informação, né, e que muitas vezes eles, sabendo que esse proletariado, se eles tomassem consciência, o que aconteceu, eles tomando consciência dos meios de produção, eles começaram a criticar. Eles começaram a subverter o sistema, e aí que deu origem à luta de classes. Então isso faz muito assustador a gente pensar. Assustador eu digo, não no sentido de dar medo, mas no sentido de ser impressionante, da gente saber que o governo ele é conivente com essa falta de informação, tanto que a gente tem a reprodução das fake news aí de forma massiva e assustadora. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque o governo sabe que se ele investe em educação, a população vai criticar e subverter o sistema e de alguma forma vai ascender no poder. O que aconteceu no governo Lula, e isso aqui é defendendo em partes o governo não deixando de criticar algumas ações, é exatamente isso. Era um governo que era feito por um proletário, né, ali a questão industrial, ali em 89, a questão da siderúrgica, e como que isso foi muito impressionante para a época, né, porque ele estava disputando com o Collor na primeira instância, né, então ele estava discutindo e disputando com alguém que era mais letrado que ele. Era só essa contribuição mesmo da gente pensar a educação não só como forma de opressão, né, uma educação que de alguma forma ela tira acessibilidade de muitos grupos, mas uma educação também que é vista como forma de resistência a esse sistema hegemônico. É isso. Não, bacana, é muito importante isso que você está dizendo, né? Quer dizer, tudo isso se torna uma espécie de tecnologia, né? Porque assim, sempre que levanto esse tema que você falou da fake news, né? Eu respondo sempre a mesma coisa, quer dizer, numa sociedade de gente, enfim, que tem memória, né? Fake news tem perna curta, quer dizer, as pessoas sabem, entendeu? E depois que elas identificam que tem um gaiato aí que está soltando bobagem na rede, né?
Se elas tiverem sabedoria, a próxima bobagem com a qual elas se defrontarem, elas vão simplesmente deletar aquilo, falar, pô, é mais uma bobagem daquele palhaço, entendeu? E aí a coisa não ganharia a dimensão que ganha, né? Ganha a dimensão que ganha por quê? Porque as pessoas não pensam e repassam. Né? Não fazem uma crítica, não param para pensar se aquilo tem o mínimo de condição de informação verdadeira, e simplesmente passam para frente, né? O que é uma irresponsabilidade violenta, mas por quê? Porque elas estão acostumadas a funcionarem desse jeito. A Globo manda lavar a mão, ela lava, né? Quer dizer, então alguém manda ela passar um e-mail para frente, ela passa. Né? Ela não tem mais essa capacidade de discernimento, que envolve uma certa sabedoria, de saber das consequências dos seus atos, né? Ela acha que não é, aquilo imagina, eu estou fazendo mal para alguém passando essa fake news para frente, não, é ingenuidade, eu não estou fazendo mal para ninguém, né? Então fica uma coisa assim, de uma situação onde as pessoas desmemoriadas, né? Porque elas brigaram com a musa da narrativa, ninguém mais quer decorar nada, nem poesia, nem tabuada, nem o nome da namorada mais quer decorar. Então fica uma sociedade toda desmemoriada, que esquece tudo o tempo inteiro, não lembra o que aconteceu ano passado, não lembra há quantos anos que começou a Covid, não lembro há quantos anos que começou o governo, né? Enfim, perde totalmente a memória, perde a capacidade de sabedoria, perde a capacidade de análise, né? Então, vira e mexe, eu estou falando, poxa, será que alguém esqueceu dessa lei que é proibido processar o presidente da República desde a década de 60? Alguém esqueceu isso? Cadê a memória, né? Cadê alguém para lembrar o tempo inteiro e falar, porra, essa lei está de pé ainda, cara, vocês precisam derrubar esse negócio? Não tem mais cabimento, né? A essa altura do campeonato, continuar tendo leis que são leis que protegem o roubo, protegem o ladrão, protegem o cara que foi pego com a boca na botija do crime, né? E tem uma lei que protege esse cara porque ele está num cargo eletivo. Isso não tem o menor sentido. Entendeu? Esse negócio de foro privilegiado, né? Pô, ganhar uma eleição é uma loteria. O Tiririca ganhou uma eleição. Entendeu? Isso não quer dizer nada. É uma loteria, numa sociedade esquizofrênica que volta em qualquer maluco, né? Quer dizer, agora, pelo fato dele ter ganho uma eleição, quer dizer, o cara desse ganha uma imunidade, um foro privilegiado, que raio de lei que é essa, né? Mas essa memória falta, né? E é por isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Amanhã, daqui a 1 ano, 2, 5, vocês vão estar dentro do jornal, pelo amor de Deus, mantenham a memória viva, né? Tragam à tona as coisas que devem ser gravadas na memória, para que todo mundo perceba, pô, que absurdo, inclusive para que mude, né? Mas sem essa memória não tem mudança. Pode falar, Breno. Bonete, mas, cara, eu fico pensando aqui, né? Acho que muito se fala no poder da educação de salvar e tal, mas, cara, a Europa, e principalmente a Alemanha, está sendo palco dos maiores movimentos da extrema-direita nos últimos anos, cara. Tipo, qual que é a solução para isso? Porque, ao mesmo tempo que a gente vê a Europa reagindo desse jeito, a gente tem um país com os índices educacionais baixíssimos como o Peru, e elegendo um candidato assumidamente socialista, né? Fazendo uma reviravolta ali, um cara que conseguiu se comunicar com o povo, um cara que é do povo, né? E espera-se que o governo dele seja satisfatório, mas ao mesmo tempo um país, sei lá, de ponta no educacional como a Alemanha está sendo uma manifestação quer dizer, totalmente negacionista, pró-outra direita mesmo, nem direita, ultra-direita. A Itália é governada por um cara de direita ali, à la Bolsonaro, né, mas um pouco mais nacionalista. Eu acho muito complicado essa questão da educação. Acho que isso me dá muito, muito medo, assim, de não ter escapatória mesmo, cara. Tá, o que eu te diria basicamente é o seguinte, né? Primeiro que assim, educação, o que é, né? É você passar o conhecimento que uma elite intelectual desenvolveu, né? Você disseminar. Você passar aquilo para frente e um grande número de pessoas ter acesso, né? E chamando a atenção, inclusive, para o fato de que, como a gente viu lá na aula passada, na anterior, quer dizer,
tem uma coisa que não se aprende, que é o crescimento do campo ético, né? Isso aí não adianta, não é com leitura, não é educação formal de banco, de colégio, de leitura que vai dar, tá? Mas sem entrar nesse mérito, né? Quer dizer, tem o seguinte problema, né? A nossa educação, ela se tornou uma educação que o que ela está passando para as pessoas, né? Ela está passando um saber tecnológico, tá? Se você pega a Alemanha, por exemplo, o que as pessoas estudam aqui na Alemanha, o que elas estão aprendendo, né? Elas estão aprendendo engenharia de software, elas estão aprendendo mecânica, elas estão aprendendo a fazer os melhores carros do mundo, elas estão aprendendo a fazer os melhores pneus do mundo, o melhor combustível. Quer dizer, é uma educação técnica. Não é uma educação sociológica. Tá? As pessoas não estudam sociologia, elas não têm uma leitura crítica do mundo. Né? Quer dizer, esse saber crítico do mundo, ele não está sendo ensinado num país, evidentemente, onde existe uma ascensão de direita e de pensamento neonazista, né? Nesse sentido, né? Agora, por outro lado, quer dizer, a culpa de não estar sendo ensinado também é do próprio povo da inteligência alemã, que cria um modelo de ensino que é um modelo tecnológico, todo ele calcado na tecnologia, e eles são top lá, qualquer coisa, você chama um pedreiro em casa, o cara estudou 12 anos para ser pedreiro, eles são top na área técnica, né? Agora, por outro lado, nessa área mais de um pensamento crítico, etc., não está muito desenvolvido. Por que não está muito desenvolvido? Porque a Alemanha perdeu a guerra e virou, e tem que entrar na análise política, né? Virou um território rachado em 4 territórios isolados, né? Onde estavam lá, americano, inglês, francês, né? E do outro lado, russo. Então tem uma historicidade ali de ideologia capitalista, assim, administrativa e tal, absurda. Tem pouco tempo que esses caras romperam com essa relação de dependência por submissão militar, né? Então, até mesmo a autonomia deles é uma coisa recente. E, por outro lado, quer dizer, você tem uma esquerda absurdamente que aposta ainda num projeto da social-democracia que vem desde 1919 e que é um negócio muito complicado. A esquerda alemã, ela é muito complicada. A esquerda alemã, ela matou, vai ler a história lá de 19, a esquerda alemã, ela matou a Rosa Luxemburgo, ela matou o Karl Liebknecht, ela perseguiu os partidos comunistas na Alemanha, né? Quer dizer, é uma composição muito complexa, na verdade, para a gente até tentar dar uma resposta definitiva de por que as coisas aconteceram desse jeito, mas é isso, quer dizer, todo esse ingrediente. A esquerda lá é muito, muito atrofiada, o pensamento de esquerda é muito atrofiado, né? E de repente surgem problemas complexos lá com os quais tem que se lidar. Quer dizer, tem um monte de gente fugindo da Síria, da África e entrando na Alemanha. Quer dizer, como é que você vai lidar com os problemas da migração? Né? Então isso acaba dando ensejo a que algumas respostas para isso ganham voz. E uma das respostas para isso é a solução racista da direita do projeto nacionalista nazista. Né? Não queremos sírios e africanos entrando na Alemanha. E é isso que vai acabar engrossando essa voz, né, de um pensamento de direita. Por quê? Porque a esquerda não está respondendo, porque a esquerda fez um acordo para matar comunista desde a década de 18. Né? Quer dizer, o quadro é tudo muito complexo. Né? Em termos de quanto que isso é diferente de um sonho ideal do que deveria ser, né? Um país qualquer, quer dizer, a gente cai naquele velho problema. Agora, uma coisa eu te garanto, em relação a eles, a gente está muito atrás ainda. Tem coisa muito pior acontecendo aqui, né? Quer dizer, na Alemanha não acontece os assassinatos que o policial, eu até coloquei no site lá para vocês, 80% das pessoas que a polícia matou foram negros, né? Quer dizer, um negócio desse, né? Na Alemanha não acontece, é impressionante, né? Mesmo sendo neonazistas, isso não acontece na Alemanha, né? Para ver como que a gente tá complicado. Eu espero ter ajudado um pouquinho, mas é uma questão bem complexa mesmo, Breno. Depois eu volto aí. Não, é claro, tipo,
Acho que quando a gente fala na Alemanha, né, a figura que ela vem muito à minha mente, Bonetti, é o Heidegger, né, que é um filósofo que eu gosto bastante, eu estudei bastante quando eu estava na filosofia, que para mim acho que é uma das histórias mais impressionantes, né, que era um cara que, porra, era o maior filósofo da Alemanha naquela época, era um pensador responsável por levantar toda a tradição filosófica de novo, né, ele voltar à tradição filosófica, e ele ter feito o que ele fez. Tipo, tudo bem que foi um ano e tipo, tem vários motivos e tal, só que assim, o Ser e Tempo, ele foi best-seller na Alemanha. Ele foi o livro mais vendido durante um bom tempo, justamente por causa de todo o orgulho que o povo sentiu em relação àquele livro, né? E como ele foi... O pessoal que estuda Heidegger diz que ele se arrependeu, mas ele foi nazista, né? Foi um ano nazista. Ele foi nazista, caçou professor na universidade e tal. Depois dizem que ele se arrependeu, aí quando ele se arrepende, ele sai do debate público, né? E vai escrever a obra dele escondido lá e tal. Agora, o Heidegger era um cara do interior da Alemanha lá, né, até no início da vida dele, não dá nem para condenar o cara, porque ele não tinha, nem muitos deles, né, não tinham noção do que estava acontecendo ali, né? A coisa é aos poucos que vai ganhando, né? Uma dimensão e tal, mas é essa complicação, quer dizer, é uma coisa realmente que às vezes é difícil de entender mesmo, tá? Laila, você queria falar alguma coisa? É só na observação do Breno mesmo, que é interessante que na Alemanha é onde surgiu os grandes filósofos, né? Eles têm essa mentalidade, é um pouco de se estranhar, né? Para nós, até a mentalidade na sociologia, na filosofia deles seria mais desenvolvida do que é atualmente. Recentemente saiu uma notícia no El País falando sobre educação na Alemanha. É interessante que eles já começam a separação das crianças mais desenvolvidas das menos desenvolvidas a partir dos 10 anos. Então, assim, é umas coisas que a gente fica pensando que é meio estranho mesmo para nossa realidade. É só isso. É um mundo muito diferente, até porque é um país 50% protestante, né? Aí tem um estranhamento também em relação a essa frieza deles, né? Do lido com algumas questões e tudo mais, né? Enfim, mas em relação especificamente a essa questão do pensamento, né? Quer dizer, por que o pensamento se desenvolveu tanto na Alemanha, né? Isso é uma tese muito clara, assim, que o Nietzsche, por exemplo, é um cara que trabalha isso, né? O desenvolvimento do pensamento muitas vezes está relacionado com decadência de um povo. Então é quando a Grécia deixa de ser um povo de heróis guerreiros e que ganhava tudo e tal, né? É quando ela deixa de ser esse grande povo que ela começa a fazer filosofia, né? A mesma coisa acontece em Roma também, no século II, século III. Quer dizer, quando o Império Romano começa a entrar numa franca decadência, é que vai surgir o estoicismo mais sólido, vão surgir uma série de escolas de pensamento cético e de um monte de coisa, né? Essa é uma tese que está no Hegel também, né? Que muitas vezes, né, o aflorar do pensamento ele está relacionado com uma espécie de negação do mundo concreto. Quando o mundo concreto está muito ruim, a gente foge para o pensamento, né? E aí, nesse sentido, quer dizer, a França do século XIX, do XVIII, né, final do XVIII, era um país muito mais de ação, enquanto a Alemanha era um país de pensamento, né? Os caras ficavam pensando e não faziam nada. Não faziam nada por quê? Porque não tinha condições para fazer, né? Eu trabalhei um pouco com vocês na situação do Kant, né? Quer dizer, ele quando publica a crítica que ele faz à religião, né, num texto dele já da década de 90, assim, ele recebe uma carta do imperador, entendeu? Dizendo o seguinte, olha, baixa a bola, Kant, né? E o Kant, imagina, era um cara que morava em um bar, assim, o Königsberg, hoje é Rússia. Era a ponta da bota lá do Império Prussiano. Era um lugar completamente isolado, distante, não tinha centralidade nenhuma, nem nada. E de repente, pô, o cara recebe uma carta do imperador lá, ele deve ter tremido, cara, né? E aí quando ele faz o texto do Conflito das Faculdades, que é um texto... Eu assisti uma palestra essa semana no Marxista, né? E o cara desce o pau no Kant, fala assim, o Kant se borrou inteiro, né? E fez aquele texto para fazer as pazes com o imperador e tal. Quer dizer, então esse vai e volta também
de uma época que não era uma época que nem é a nossa, né? Quer dizer, aqui no Brasil, enfim, não sei nem que época que nós estamos, mas que não é o século XXI, assim, era uma época que o imperador ficava bravo e mandava matar o cara, era o que Dom Pedro I fazia aqui no Brasil também, né? Quer dizer, quando algum jornal falava muito mal dele, tipo a Malagueta lá que eu falei para vocês, né? O semestre passado ele juntava lá 10 cabras lá, dava um dinheiro para eles e mandava matar o cara, né? Então era isso, né? O poder imperial desses países estava tentando se segurar, né? Então, em 1848 vai ter uma reforma constitucionalista na Alemanha, a unificação do país vai ser em 71, mas ela vai ser império até 1919, né? Quer dizer, a gente tem que entender esse processo histórico todo do país para entender que também é um país que teve suas dificuldades lá, que também não é nenhuma maravilha, assim, em termos de democracia, se é que existe em algum lugar do mundo que seja, né? O Chaplin, em 51, ele foi expulso dos Estados Unidos, acusado de comunista. Imagina, o Charlie Chaplin, acusado de comunista, é expulso do país, né? Mas são essas coisas, então, que estão aí acontecendo, tá? Breno, eu não sei se você queria falar mais alguma coisa, não sei se te interrompi, desculpa aí. Não, tranquilo, foi certinho, assim, só mais um desabafo mesmo em cima do Heidegger, eu acho que eu penso demais nisso. É um caso difícil. Agora, também é uma história, quer dizer, não é isso que vai tornar menos interessante e menos importante a obra de um autor, né? Quer dizer, aí nessa hora também a gente tem que separar um pouco as coisas, né? E ver que o pensamento desses caras tem uma importância, né? Para quem, como você, pelo jeito, gosta de filosofia e tudo. Quer dizer, a gente tem que passar por algum desses caras aí, mesmo tendo uma divergência aqui e ali, né? Quer dizer, a gente tem que entender até mesmo os argumentos para poder ver aonde que o cara estava certo, onde ele estava errado, né? Mas é isso. Bom, o Benjamin vai passar por uma parte aqui, justamente que ele vai falar um pouco do Lukács, ele vai falar um pouco do Pascal, né? Porque o Lukács ele tem uma obra importante que identifica um pouco essas marcas da transição burguesa no romance, né? Então essa teoria do romance do Lukács é uma obra que é uma leitura onde ele já começa, não é a fase do Lukács bem marxista, mas já é uma fase em que ele começa a fazer uma espécie de crítica, né? De uma espécie de ilusionismo, né, que esses romances aí começam a representar, fazendo de uma certa maneira, meio que desencaixando as ideias do lugar, assim, né, e aí ele vai justamente buscar nessa reflexão do Lukács algumas dessas coisas, tá? Aí ele vai falar que o leitor do romance é solitário, que tem uma coisa de que no romance a palavra fim tem uma importância porque ela coloca uma espécie de pedra de final, assim, é como se todo ator, todo personagem de um romance morresse junto com o romance, né? Talvez o símbolo mais nítido disso seja o segundo volume do Dom Quixote, que o Cervantes começa o segundo volume dizendo o seguinte: Dom Quixote morreu, né? Ele está morto, né? Enfim, tem algumas discussões interessantes aí, mais de nível estético, assim, mas eu queria muito, pelo menos, ler esse último fragmento, que é um bastante importante. Deixa eu ver o 17. Alguma coisa ele fala aqui no 17 que eu achei importante também, tá? Mas o 17 é mais pelo seguinte, né? Ele vai dizer de uma influência da Igreja Ortodoxa Grega sobre Leskov, né? E de uma maneira muito importante desse Orígenes. Esse Orígenes aqui, ele é um cara que ele tem um homônimo, mas esse aqui é o Orígenes de Alexandria, que é um filósofo da patrística. A patrística é o primeiro período da filosofia cristã, tá? É o período que vai se encerrar
com o Santo Agostinho, né? Então é o primeiro período mesmo do pensamento filosófico cristão, né? Que tem então os pais da igreja que se chama, que foram filósofos importantes, né? E o Orígenes ele tem uma tese, que é essa tese da apocatastasis, né? Que é uma tese que foi julgada herética em 2 concílios, né, mas que se discutiu desde a época dele, que é 200 depois de Cristo, até 450 depois de Cristo, se discutiu essa tese, e essa tese era a seguinte, era a tese de que todas as almas iriam para o paraíso, não só as almas de quem se comportou direito, mas também as outras almas de quem estava no inferno, no purgatório, teria um momento na história de Deus em que Deus ia reunir todo mundo e levar todo mundo para o paraíso, independente das histórias, né? E que foi, enfim, considerado um pensamento altamente herético, né? Depois, né, da época do Orígenes, mas que esse pensamento teve uma certa influência, exerceu uma certa influência no Leskov, né? E aí ele discute um pouco essa ideia, que é uma coisa que tem na filosofia russa, manteve um pouco, inclusive o Dostoiévski também tem, a ideia de que as pessoas têm uma espécie de santidade inata, né? Principalmente as pessoas do povo, né? Então existe a figura do justo, que é um cara muito simplório, assim, mas que ele é muito bom, assim, né? E esse justo, ele tanto é o caipira, assim, a pessoa do interior, a pessoa muito simplória, mas muitas vezes o próprio idiota, né? O bom homem, né? Eu estou lendo um texto do Kant agora, que ele fala sobre o termo bom homem, né? O bom homem, aí tem uma hora que o Kant faz uma piada no meio do livro dele, é impressionante, mas ele fala assim, que justamente se chama hoje em dia do bom homem o corno, né? Ele fala isso no livro, eu achei muito interessante porque distorce um pouco, mas é isso, né? Quer dizer, o idiota, mas esse cara é o justo, ele é o justo, né? E esse cara existe, que é o irmão Karamazov lá, aquele que estava no convento, né? Quer dizer, existe o justo, né? Essa figura do justo é uma figura importante, inclusive da literatura russa, né? E que vai ter um certo eco, tá? Na obra do Leskov. E aí, eu acho que o 18, 19, eu queria tentar ler com vocês. Temos algum candidato aí para ler um pedacinho para gente? Eu posso ler, Bonetti. Por favor, Paulo. A hierarquia do mundo das criaturas, que culmina na figura do justo, desce por múltiplos estratos até os abismos do inanimado. Convém ter em mente, a esse respeito, uma circunstância especial. Para Leskov, esse mundo se exprime menos através da voz humana que através do que ele chama, num dos seus contos mais significativos, a voz da natureza. Seu personagem central é um pequeno funcionário, Filip Filipovich, que usa todos os meios a seu dispor para hospedar em sua casa um marechal de campo, que passa por sua cidade. Seu desejo é atendido. O hóspede, a princípio admirado com a insistência do funcionário, com o tempo julga reconhecer nele alguém que havia encontrado antes. Quem? Não consegue lembrar-se. O mais estranho é que o dono da casa nada faz para revelar sua identidade. Em vez disso, ele coloca seu ilustre hóspede dia após dia, dizendo que a voz da natureza não deixará de se fazer ouvir um dia. As coisas continuam assim até que o hóspede, no momento de continuar sua viagem, dá ao funcionário a permissão, por este solicitada, de fazer ouvir a voz da natureza. A mulher do anfitrião se afasta. Ela voltou com uma corneta de caça de cobre polido e entregou-a a seu marido. Ele pegou a corneta, colocou-a na boca e sofreu uma verdadeira metamorfose. Mal enchera a boca, produzindo um som forte como um trovão. O marechal de campo gritou: "Para! Já sei, irmão, agora te reconheço.
És o músico do regimento de caçadores, que, como recompensa, por sua honestidade, enviei para vigiar o intendente corrupto. É verdade, excelência, respondeu o dono da casa. Eu não queria recordar esse fato a vossa excelência, e sim deixar que a voz da natureza falasse. A profundidade dessa história, escondida atrás de sua estupidez aparente, dá uma ideia do extraordinário humor de Leskov. Esse humor reaparece na mesma história de modo ainda mais discreto. Sabemos que o pequeno funcionário foi enviado como recompensa por sua honestidade para vigiar o intendente corrupto. Essas palavras estão no final, na cena do reconhecimento. Porém, no começo da história, lemos o seguinte sobre o dono da casa. Os habitantes do lugar conheciam um homem e sabiam que não tinha uma posição de destaque, pois não era nem alto funcionário do Estado, nem militar, mas apenas um pequeno fiscal do modesto serviço de intendência, onde, juntamente com os ratos, roía os biscoitos e as botas do Estado, chegando com o tempo a roer para si uma bela casinha de madeira. Manifesta-se assim, como se vê, a simpatia tradicional do narrador pelos patifes e malandros. Toda a literatura burlesca partilha essa simpatia, que se encontra mesmo nas culminâncias da arte. Os companheiros mais fiéis de Hebel são o Zunderfrieder e o Zundelheimer, e de Eter o Ruivo. No entanto, também para Hebel, o justo desempenha o papel principal no teatro mundi. Mas, como ninguém está à altura desse papel, ele passa de uns para outros. Ora é o vagabundo, ora o judeu avarento, ora o imbecil, que entram em cena para representar esse papel. A peça varia segundo as circunstâncias. É uma improvisação moral. Hebel é um casuísta. Ele não se solidariza por nenhum preço, com nenhum princípio, mas não rejeita nenhum, porque cada um deles pode se tornar um instrumento dos justos. Comparece essa atitude com a de Leskov. Tenho consciência, escreve ele em A Propósito da Sonata de Krusev, de que minhas ideias se baseiam muito mais numa concepção prática da vida do que na filosofia abstrata ou numa moral elevada, mas já me habituei a pensar assim. De resto, as catástrofes morais que ocorrem no universo de Leskov se relacionam com os incidentes morais que ocorrem no universo de Hebel, como a vasta e silenciosa torrente do Volga se relaciona com o riacho tagarela e saltitante que faz girar o moinho. Entre as narrativas históricas de Leskov, existem várias nas quais as paixões são tão destruidoras como a ira de Aquiles ou o mal de Hagen. É surpreendente verificar como o mundo pode ser sombrio para esse autor e com que a majestade ou o mal pode empunhar o seu cetro. Obviamente, Leskov conheceu estados de espírito em que estavam muito próximos de uma ética antinomística, e esse é talvez um dos seus poucos pontos de contato com Dostoiévski. As naturezas elementares dos seus contos dos velhos tempos vão até o fim em sua paixão implacável. Mas esse fim é justamente o ponto em que, para os místicos, a mais profunda abjeção se converte em santidade. Obrigado, Paulo. Nada. Esse trecho aí
eu coloco ele para vocês pelo seguinte, né? Desde o momento que eu comecei a falar para vocês do Benjamin, eu sempre frisei essa ideia de que ele tem um lado extremamente crítico racionalista, que é o lado marxista, Feuerbach, laicizante e tudo mais, né? Mas ele tem um lado também teólogo judaico, né? Quer dizer, ele tem um pé na religiosidade e ele não acredita que a solução para todos os problemas é pura e simplesmente a razão, tá? E nesse sentido, talvez isso possa até ajudar também a preocupação do próprio Breno, né, em relação a entender por que uma alemã é tão educada, tão racionalmente instruída, Lukács também. Sim, mas por que, né, às vezes um país desse peca também, né, por acreditar demais na racionalidade e não dar importância para questões da ordem do emocional, do telúrico, daquilo que tem a ver com as forças da terra, da raça, né, enfim, com esse tipo de preocupação, né, que é justamente onde abre um espaço para um pensamento de direita, às vezes, se colocar, né? Se bem que não é uma exclusividade, tá? Existem textos místicos, por exemplo, dos primeiros socialistas russos, assim, né? Existiam teorias bastante místicas, assim, dos primeiros marxistas bolchevistas, lá e tal. Quer dizer, não é uma exclusividade, mas evidentemente é um terreno onde o pensamento de direita, né, se soltou muito, né? Enfim, e o Benjamin é uma tentativa do pensamento de esquerda tomar conta desse lugar também, porque isso é interessante, né? Quer dizer, não renegar, não negar, né, essas forças, né, que existem explicações que levam isso para o campo do religioso. Então tem essa solução aí do próprio Orígenes, que leva isso para uma dimensão cristã, de pós-apocalipse, haver uma nova fase do céu, onde todos os justos vão se reunir numa unidade e tal, mas tem outras leituras também que levam isso mais para um lado assim, de forças da natureza. Então você tem um pensamento na Alemanha do Goethe, que é um cara que tem isso, né, de discutir um pouco essas forças vitais místicas, né, que estariam por trás do pensamento todo que surge no Fausto, por exemplo, na figura do demônio, do saber e tudo mais, né? Enfim, essas forças, né, que são forças telúricas, assim, e que justamente na narrativa elas tinham o seu lugar também, né? Quer dizer, os grandes narradores, eles davam abertura para esse lado mais místico, né, mais dessas coisas que a gente viu agora aí, quer dizer, de forças da natureza que se manifestam, né? Quer dizer, o sujeito lá, ele estava colocado num certo lugar em que o próprio general lá tinha colocado ele, né? E aí o general fala, pô, você fez questão de eu ficar na tua casa, eu não sei porquê e tal. Ele fala, não, as forças da natureza vão dizer, né? E quando ele toca um berrante lá, então o cara realmente reconhece, quer dizer, perceber que existem umas forças também, que não são forças puramente da racionalidade, né? E coisa que, das linhas de pensamento que a gente andou estudando aí, elas estão muito mais presentes, evidentemente, no Hegel do que no próprio Marx, né? Porque justamente esse lado mais telúrico, religioso, das divindades e tal do Hegel, né? Desde o Feuerbach foi um pouco que aposentado, deixado de lado, dito que não, a religião é um negócio do mal. Então, a tese do Benjamin é justamente o contrário. Se vocês lerem as teses a respeito da história do Benjamin, né, tem uma lá que é clássica, que ele fala assim, olha, o marxismo vai sair vitorioso no dia que ele der a mão para a religião, né? É uma tese muito polêmica, se não me engano é a primeira tese lá das teses sobre a história, né? Que ele fala, não, a religião é um corcunda pequenininho, feio, horroroso, que ninguém quer dar a mão para ela, mas o marxismo vai se sair vitorioso no dia que ele der a mão para a religião, né? Então é essa perspectiva que junta um pouco esse horizonte do místico, né? E que na narrativa também estava colocada, tá? Enfim, esse fragmento ele é muito forte nesse sentido. Ele fala do Dostoiévski, que é outro autor onde isso também vai estar um pouco junto, né? Vamos ver se a gente consegue ler o último. Teria mais algum candidato aí para leitura?
posso ler. Por favor, Juliana. Quanto mais baixo Leskov desce na hierarquia das criaturas, mais sua concepção das coisas se aproxima do misticismo. Aliás, como veremos, há indícios de que essa característica é própria da natureza do narrador. Contudo, poucos ousaram mergulhar nas profundezas da natureza inanimada, e não há muitas obras, na literatura narrativa recente, nas quais a voz do narrador anônimo, anterior a qualquer escrita, ressoe de modo tão audível como na história de Leskov, a Alexandrita. Trata-se de uma pedra semi-preciosa, o piropo. A pedra é o extrato mais ínfimo da criatura, mas para o narrador, ela está imediatamente ligada ao extrato mais alto. Ele consegue vislumbrar nessa pedra semi-preciosa, o piropo, uma profecia natural do mundo mineral e inanimado dirigida ao mundo histórico, na qual ele próprio vive. Esse mundo é o de Alexandre II. O narrador, ou antes, o homem a quem ele transmite o seu saber, é um lapidador chamado Wenzel, que levou sua arte à mais alta perfeição. Podemos aproximá-lo dos ouríveis de Tula e dizer que, segundo Leskov, o artífice perfeito tem acesso aos arcanos mais secretos do mundo criado. Ele é a encarnação do homem piedoso. Leskov diz o seguinte desse lapidador: ele segurou de repente a minha mão, na qual estava o anel com a Alexandrita, que, como se sabe, emite um brilho rubro quando exposta a uma iluminação artificial, e gritou: olhe, ei-la aqui, a pedra russa, profética, ó siberiana astuta. Ela sempre foi verde como a esperança, e somente à noite assume uma cor de sangue. Ela sempre foi assim, desde a origem do mundo, mas escondeu-se por muito tempo e ficou enterrada na terra, e só consentiu em ser encontrada no dia da maioridade do czar Alexandre, quando um grande feiticeiro visitou a Sibéria para achá-la, a pedra, um mágico. Que tolices o senhor está dizendo? Interrompi-o. Não foi nenhum mágico que achou essa pedra. Foi um sábio chamado Nordens, alguma coisa. O mágico, digo-lhe eu. Um mágico, gritou Wenzel em voz alta. Veja que pedra. Ela contém manhãs verdes e noites sangrentas. Esse é o destino do nobre czar Alexandre. Assim dizendo, o velho Wenzel voltou-se para a parede, apoiou-se nos cotovelos e começou a soluçar. Para esclarecer o significado dessa importante narrativa, não há melhor comentário que o trecho seguinte de Valéry, escrito num contexto completamente diferente. A observação do artista pode atingir uma profundidade quase mística. Os objetos iluminados perdem os seus nomes. Sombras e claridades formam sistemas e problemas particulares que não dependem de nenhuma ciência, que não aludem a nenhuma prática, mas que recebem toda a sua existência e todo o seu valor de certas afinidades singulares entre a alma, o olho e a mão de uma pessoa nascida para surpreender tais afinidades em si mesma e para as produzir. A alma, o olho e a mão estão assim inscritos no mesmo campo, interagindo. Interagindo, eles definem uma prática. Essa prática deixou de nos ser familiar. O papel da mão no trabalho produtivo tornou-se mais modesto, e o lugar que ela ocupava durante a narração está agora vazio, pois a narração, em seu aspecto sensível, não é de modo algum o produto exclusivo da voz. Na verdadeira narração, a mão intervém decisivamente com seus gestos, aprendidos na experiência do trabalho, que sustentam, de 100 maneiras, o fluxo do que é dito. A antiga coordenação da alma, do olhar e da mão, que transparece nas palavras de Valéry, é típica do artesão, e é ela que encontramos sempre onde quer que a arte de narrar seja praticada. Podemos ir mais longe e perguntar se a relação entre o narrador e sua matéria, a vida humana, não seria ela própria uma relação artesanal. Não seria sua tarefa trabalhar a matéria-prima da experiência, a sua e dos outros, transformando-a num produto sólido, útil e único? Talvez se tenha uma noção mais clara desse processo através do provérbio, concebido como uma espécie de ideograma de uma narrativa. Podemos dizer que os provérbios são ruínas de antigas narrativas, nas quais a moral da história abraça um acontecimento, como a era abraça um muro. Assim definido, o narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos, não para alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos, como o sábio, pois pode recorrer ao acervo de toda a vida, uma vida que não inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia. O narrador assimila à sua substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer. Seu dom é poder contar sua vida.
Sua dignidade é contá-la inteira. O narrador é o homem que poderia deixar a luz tênue de sua narração consumir completamente a mecha de sua vida. Daí a atmosfera incomparável que circunda o narrador, em Leskov como em Hoff, em Poe como em Stevenson. O narrador é a figura na qual o justo se encontra consigo mesmo. Obrigado, Juliana. Nada. Tá? Aí nessa passagem, o que ele vai introduzir? Né? Ele vai pegar o fio da meada da emotividade que tinha aquele caráter religioso ainda no parágrafo anterior, e agora ele desloca esse fio para o campo da estética, né? Para o campo da arte, do artesão, e vai mostrar, justamente retomando aquela tese lá do início, né? Que não estamos mais num mundo que era um mundo onde a alma, o olhar e a mão eram as ferramentas que pegavam a matéria viva humana e criavam a narração. Do mesmo jeito que era na alma, com a alma, olhar e mão, que o olheiro pegava o barro e fazia os belos vasos, né? Então é essa virada, né, que ele fecha o texto resgatando, né, mostrando então que essa figura da religião, dessa justiça, desse justo, né? Ela pode ser uma justiça ética, mas ela pode ser uma justiça estética também, né? E ele está valorizando a arte como uma figura, né? A narração como uma figura de constituição informativa dos sujeitos, né? E aí ele está fechando, né? Justamente apontando para essa ideia, quer dizer, de que o que define a própria narração é essa figura híbrida, né? De olhar, de mão e de alma, né? E aí, em alma, ele está recuperando aquele conceito que eu discuti um pouquinho mais lá no texto da reprodutibilidade técnica, né? De que essa alma humana, né? Essa coisa mística, realmente religiosa, essa figura religiosa que o Benjamin vai trabalhar nos seus textos, dessa figura do conceito de aura dele, de alma, né? Que é justamente aquilo que, num certo sentido, a sociedade industrial está solapando, está roubando da nossa humanidade, né? Então a humanidade está sendo tolhida da sua alma. Aí, nesse sentido, quer dizer, o pacto com a tecnologia, com o saber, com o conhecimento, é uma espécie de pacto realmente demoníaco, contra o qual o próprio Goethe já havia levantado a sua acusação lá no Fausto, né? E que se consuma na Segunda Guerra Mundial, quer dizer, no Holocausto, que é o momento onde efetivamente o anticristo sentou no trono ali, né, para tomar conta da guerra, da batalha, né. Então percebam, né, que o Benjamin ele traz esse elemento místico de volta assim, para a teoria e coloca isso de uma maneira toda, enfim, particular dele, né.